Nesses últimos dias, saiu algumas polêmicas na internet de um influenciador que usou cueca de renda. E eu quero falar hoje especialmente com os homens, e obviamente você que é mulher também deve assistir esse vídeo para você ter um parâmetro. Mas eu quero focar mais nos homens hoje. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando ele estava prestes a morrer, ele passou o seu reinado para o seu filho Salomão. E Davi, ele deu muitos conselhos para Salomão. Ele deu inúmeros conselhos para Salomão. Mas quando ele foi dar alguns conselhos bem específicos para Salomão, ele começa falando três coisas que me chamaram bastante atenção. Ele fala para Salomão: meu filho, você deve ser forte, você deve ser corajoso e você deve ser homem. É isso que Davi fala para Salomão. É esses três conselhos iniciais que Davi fala para Salomão. E esse de ser homem me chama muito a atenção. Por quê? Porque Davi sabia que para Salomão ser um bom rei, era necessário que ele fosse homem. Davi travou inúmeras batalhas. Davi teve inúmeros inimigos. Davi foi um homem perseguido por reis. Davi foi um homem que sofreu. Davi foi um homem que teve que empunhar a espada e ir para a batalha, e ir para a guerra. O reinado de Davi não foi algo que Deus deu para ele e que caiu na mão dele de uma forma automática. Mesmo Deus dando o reinado para Davi, Davi teve que lutar muito. Davi teve que suar muito para firmar e estabelecer o reinado dele. Então Davi sabia que Israel tinha inimigos. Mesmo que na época que Davi passou o reinado para Salomão, Israel já era uma potência. Israel já era a nação mais próspera da época. Israel já era a nação que tinha o maior poderio bélico na época. O Senhor tinha abençoado demais Davi, mas mesmo nessa situação, Davi sabia que Salomão só conseguiria ser um rei abençoado, um rei próspero, ele só conseguiria estabelecer o trono dele se de fato ele fosse homem. Davi sabia que para tomar decisões, Salomão tinha que ser homem. Davi sabia que os inimigos iriam vir até Salomão. E Salomão tinha que ser homem para defender a coroa dele, para defender o reinado dele, para defender o povo que estava sob a autoridade dele, para defender a família dele. Davi sabia que era necessário que Salomão fosse homem para tomar decisões. E quando eu falo ser um homem de verdade, eu falo a essência verdadeira de ser um homem. Porque Deus fez o homem biologicamente mais forte que a mulher. Então, se você acha que ser homem é você agredir a sua esposa, é você agredir alguma mulher, você não é homem. Você é um menino. Na verdade, você é mais que um menino. Você é um criminoso. Se você usa da sua força como um homem para agredir uma mulher, você tem que ser preso. Você tem que passar a sua vida na prisão. Porque Deus não fez um homem biologicamente mais forte do que a mulher para agredi-la, para tirar vantagem dela. Foi o contrário. Deus fez um homem mais forte que a mulher para ele protegê-la. Para ele protegê-la. O homem foi feito mais forte do que a mulher para ser a base. A base financeira, a base espiritual,
a base física para possíveis inimigos, para você de fato proteger a sua mulher, para você de fato proteger a sua família, para você de fato proteger as pessoas que você ama. E isso é ser um homem de verdade. Mas tem acontecido várias coisas na nossa nação e no mundo que tem feito o homem sair dessa essência. Os homens estão ficando cada vez mais afeminados. Os homens estão ficando cada vez mais frágeis emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. As mulheres estão tomando os lugares que devem ser dos homens porque os homens estão ficando frágeis demais. Inúmeras mulheres tomam lugar de cabeça numa casa, em um relacionamento, em uma família, porque o homem não está sendo forte o suficiente para tomar as decisões que ele deve tomar. Homens que não sabem para onde vêm e para onde vão. Homens que não sabem o papel que Deus deu para eles aqui nessa terra. E por isso que Davi fala para Salomão, meu filho, você tem que ser homem. A responsabilidade que está sobre as suas costas é gigantesca, é necessário que você seja homem. O reinado que está nas suas mãos é gigante, você precisa ser homem. Se você for menino, se você for como esses homens aí do século 21, que não dão conta de tomar uma decisão, que são frágeis demais, os outros reis vão vir e vão tomar seu império. E vão acabar com Israel. Vão levar os seus filhos escravos. Vão levar as suas filhas escravas. Então é necessário, Salomão, que você seja homem. É necessário que nós sejamos homens. Por que é necessário que nós sejamos homens? Primeiramente, porque a sua família precisa de você. A sua família é estabelecida por um homem, que é cabeça. Aquilo que a palavra do Senhor diz, que um homem é a cabeça do relacionamento. Então nós precisamos de homens cabeças nas suas casas. Mas como que nós vamos ter homens cabeças se esses homens de hoje em dia não conseguem de fato serem homens? Os homens de hoje em dia não conseguem de fato serem cabeças. E as mulheres ocupam os lugares deles porque eles não conseguem fazer aquilo que eles foram chamados para ser, que é ser homem. Um bando de homem frágil. Um bando de homem emocionalmente caído. Um bando de homem emocionalmente que está cada vez mais indo para o fundo do poço. Uma geração que está preocupada em farmar aura, mas não consegue tomar uma decisão, não consegue tomar uma posição. Você precisa ser homem para a sua família. As nossas famílias necessitam de homens. As nossas casas necessitam de homens. Os nossos setores, os nossos estados, o Brasil, o mundo precisa de homens de verdade, de postura, de ética, de valor, de moral, homens sábios, homens inteligentes, homens fortes emocionalmente, homens fortes espiritualmente, homens guiados pelo Senhor. Tem homem hoje em dia que ele não consegue nem cumprir aquilo que Deus está pedindo para ele, porque ele não é forte o suficiente, ele não é homem suficiente para fazer aquilo que o Senhor está pedindo para ele fazer. Porque ele tem medo, porque ele é frágil, porque ele é covarde. Eu imagino que, às vezes, se Deus chegasse em alguns homens do século 21 e falasse para eles aquilo que ele falou para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela que eu vou te dar uma nova nação, você vai ser pai de multidões. Eles não teriam coragem, porque eles não seriam homens para tomar essa decisão. Porque eles não seriam homens para arcar com essa decisão. Porque eles não seriam homens para ter fé, para tomar essa decisão. Então é necessário que a gente tenha homens, verdadeiros homens,
Porque as nossas famílias necessitam de homens. As nossas crianças dependem de verdadeiros homens. A nossa sociedade depende de homens fortes, valentes, corajosos, cheios do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser homem na sua casa porque Deus te estabeleceu como sacerdote espiritual da sua casa. O Senhor te estabeleceu como homem da sua casa que vai se dobrar de joelhos todo santo dia para orar pela sua casa, para orar pelos seus filhos, para orar pelo seu casamento, para orar pela sua esposa, para orar pela sociedade, para orar para o Brasil. Você é o sacerdote espiritual da sua casa. Mas menino não dá conta de fazer isso. Menino não dá conta de travar guerras espirituais. Menino não dá conta de ler a Bíblia. Menino não dá conta de jejuar. Menino não dá conta de se prostrar diante do Senhor e orar pela sua família. É homem que dá conta. É homem de verdade que dá conta de ser um sacerdote verdadeiro da sua casa. É homem de verdade que dá conta de bater no peito e assumir a responsabilidade de sacerdote que Deus estabeleceu sobre eles. Mas nós estamos vivendo essa fragilização absurda dos homens do século XXI. Homens que perderam a sua identidade na fala. Homens que perderam a sua identidade na sua vestimenta. Homens que perderam a identidade no caráter. Homens que não conseguem mais dizer sim, sim, não, não. Homens que não querem terem compromisso com mulheres mais. Homens que não conseguem sair da casa de pai e de mãe por ter medo de casamento. Não querem assumir uma responsabilidade com a mulher de tirar da casa da mãe, de tirar da casa do pai e ser um homem de verdade. Tá tudo errado. Tá tudo errado o caminho que os homens estão tomando. E se você não consegue ser o líder espiritual da sua casa, a sua mulher sofre com isso. Os seus filhos sofrem com isso. A sua igreja sofre com isso. Não tem como ter uma igreja saudável se nós não tivermos verdadeiros homens. Não tem como. É impossível. Se não tiver verdadeiros homens, é impossível ter uma igreja verdadeiramente saudável. Menino não dá conta de tomar decisão. Menino não sabe aquilo que de fato é bom para a igreja. É homem que é de verdade. E quando eu falo homem de verdade, eu não estou falando da idade, não. Tem pessoas aí que têm quase 60, 70 anos e ainda não são homens. Mas já tem cara que tem 15, 16 anos, já é homem de verdade. Um exemplo disso era Jeremias. Quando o Senhor chamou ele, ele era jovem, mas já era homem para tomar uma decisão espiritual verdadeira. Quando eu me refiro a homem, eu não me refiro à idade. Eu me refiro à maturidade. Eu me refiro a caráter. Eu me refiro à intimidade com o Senhor. Eu me refiro a homem que entendeu o propósito que ele tem aqui nessa terra. O propósito que Deus estabeleceu para ele aqui nessa terra. Homem de verdade. Homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Davi, quando foi... O próprio Davi que deu esse conselho para Salomão, quando ele foi chamado pelo Senhor, ele era um menino. Ele era uma criança ainda, em idade, mas já era homem na moral dele. Mas já era homem na honra. Não ficou com medo de Golias. Tinha um tanto de homem lá, de idade, que já tinham lutado guerras, batalhas, no campo de batalha. Mas estavam sendo meninos e com medo de Golias. Aí Davi, muito mais novo, chega lá e banca a guerra.
banca a luta, banca a batalha contra Golias, porque já era homem, já tinha maturidade. Os homens hoje demoram absurdamente para amadurecer. Os homens hoje demoram muito tempo para amadurecer. Os homens hoje não conseguem ler o livro. Os homens hoje não conseguem ler a Bíblia. Os homens hoje não conseguem orar. Os homens hoje não conseguem falar de Jesus porque tem medo. Os homens hoje têm medo daquilo que as críticas vão falar, do que os haters vão falar. Preferem agradar a sociedade do que agradar a Deus. Preferem agradar a sociedade do que agradar aquilo que a palavra do Senhor está falando todos os dias para nós. Então nós precisamos de homens cheios do Espírito Santo de Deus, que sabem cumprir o propósito que Deus estabeleceu nas suas vidas. Eu espero que você consiga ser homem. E eu espero que você consiga cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir, no nome de Jesus.